Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre as condições para a obrigatoriedade do jejum. A gente sabe que o jejum é obrigatório para todo muçulmano, isso é de conhecimento geral. Porém, existem 5 condições que são requisitos para que o jejum se torne obrigatório. Vamos ver então uma a uma. A primeira delas é a pessoa tem que ser muçulmana. E a evidência para isso é o versículo número 54 da Sura Tauba, que é o capítulo 9 do Alcorão, que diz o seguinte: e o que impediu se lhes aceitasse o que dispendiam não foi senão eles renegarem a Allah e a seu mensageiro. O que significa isso? Ou seja, não existe obrigatoriedade de ato de adoração para aquele que não abraça a fé, para aquele que não crê nos pilares, para aquele que não é muçulmano. O segundo requisito ou condição é que a pessoa tem que ser mukallaf, ou seja, ela tem que ser imputável. O que é o mukallaf? É a pessoa que atingiu a puberdade, está em plenos poderes das suas faculdades mentais, né? Porque o menor ou o insano, eles não são imputáveis, eles não respondem pelos seus atos. O menor é aquele que não atingiu a puberdade. E a gente sabe que a puberdade é alcançada quando aparece pelo menos um dos 3 seguintes sinais. Se a pessoa já atingiu os 15 anos de idade, no caso das mulheres, se já iniciou a menstruação, o segundo, se a pessoa já tem desejos sexuais, ou seja, já tem sonhos, e terceiro, se ela já possui pelos nas partes pubianas. Então, qualquer um desses indícios, se aparecer, já torna a pessoa imputável porque ela já atingiu a puberdade. O são é o oposto do insano, que é aquele que perdeu o juízo, seja por qualquer tipo de insanidade ou debilidade mental. Então, todos aqueles que perderam o juízo, seja em qual sentido for, eles não são imputáveis, então não é obrigatório nenhum dos deveres obrigatórios do Islã a essa pessoa, ou seja, oração, jejum, a caridade obrigatória. Eles não precisam fazer absolutamente nada, porque eles não respondem por seus atos. O terceiro e o quarto itens, né? Terceira e quarta condições, eu vou falar ao mesmo tempo, porque a evidência é a mesma. A terceira, quem estiver apto a jejuar, e a quarta, quem for domiciliado, ou seja, não for um viajante. E na Sura Al-Baqarah, o capítulo número 2, versículo 85, é dito: e quem estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. Posteriormente, né? Então, isso significa que o viajante, ele tem essa prerrogativa de quebrar o jejum dele durante uma viagem. Já o enfermo, existem 2 categorias, né? A inabilidade temporária e a inabilidade permanente. Ou seja, o doente ele pode estar temporariamente inábil para jejuar, né? Porque a doença dele pode ser uma doença que haja recuperação. Por exemplo, se a pessoa pegou uma gripe muito forte e realmente não consegue jejuar, porque isso vai debilitar ainda mais o corpo dela.
ela pode, então, utilizar essa concessão e jejuar posteriormente, ou seja, ela precisa compensar aqueles dias que foram perdidos. Já a inabilidade permanente, né, quando a pessoa está permanentemente inapta ao jejum, aí ela precisa pagar a fidia, que é uma compensação, já que ela não vai nunca mais poder jejuar. E entram nessa categoria os muito idosos, senis, que já não conseguem mais jejuar, e as pessoas que têm uma comorbidade permanente, né, que tem uma doença incurável. Então, elas nunca vão poder jejuar, a pessoa que toma remédio controlado eternamente, enfim, aí vai caso a caso. E a evidência para isso está também na Sura Al-Baqarah, no versículo 184, onde é dito: e impede aos que podem fazê-lo, mas com muita dificuldade, um resgate. Alimentar um necessitado, ou seja, por cada dia de jejum perdido. A quinta e última condição para a obrigatoriedade do jejum é que não haja impedimento para jejuar. E nessa condição está incluída a mulher no seu período menstrual ou no seu puerpério, no sangramento pós-parto. A gente vai falar sobre as 6 categorias que isentam a pessoa do jejum. Existem situações onde o muçulmano, mesmo sendo um muçulmano imputável, ele pode não jejuar, ou ele não deve jejuar, ou o jejum para ele se torna makruh, desaconselhável. Vamos ver então uma a uma. A primeira delas, a mais óbvia, é a doença. Ibn Qudama disse que os sábios concordam, em geral, que é permitido o doente não jejuar. E a base, na evidência para isso, é o versículo da Baqarah, capítulo 2, versículo 185, onde é dito: e quem estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de dias posteriormente. Bom, o doente que tem uma doença temporária, mas que ele tem medo, ou talvez por recomendação médica ele não deve jejuar, se ele tem medo, por exemplo, que a doença possa piorar, possa atrasar a sua recuperação através do jejum, ele tem a opção de não jejuar. Na verdade, é sunna, é recomendável que ele não jejue, e aí torna-se makruh, desaconselhável que ele complete o seu jejum, porque isso pode levar a uma piora do seu estado, ou quiçá a morte. Então, o muçulmano ele precisa ser cauteloso e se proteger, e pensar na sua recuperação, e posteriormente, então, ele repõe esses dias de jejum. Mas se uma pessoa saudável teme uma dificuldade ou um cansaço, isso não é suficiente para que ela entre nessa categoria, para que seja permitido que ela quebre seu jejum, né? Porque o máximo que pode acontecer é ela ficar mais cansada. Isso não é razão. A segunda categoria são os viajantes, ou seja, a viagem resulta numa concessão que exime uma pessoa do jejum. Mas não é qualquer viagem, existem condições que devem ser cumpridas. O que é considerado uma viagem, né? Enfim, a viagem ela tem que ser longa o suficiente para que o muçulmano tenha a concessão de reduzir as suas orações, né? Encurtar as suas orações. O viajante, ele não deve pretender estabelecer-se nesse novo local, né? Nesse local para onde ele viaja. A sua viagem não deve ser para nenhum propósito ilícito, porque do contrário, enfim, né?
a maioria dos sábios concorda que se a pessoa viaja para uma coisa ilícita, ela já está incorrendo num erro e isso não abre a concessão do viajante. O cancelamento, então, dessa concessão para viagens, né, dessa concessão de não jejuar, são dois. Quando o viajante retorna para sua casa, ou seja, a partir do momento que ele entra na sua cidade natal, que é o local onde ele reside, essa concessão está cancelada. E o segundo é quando o viajante decide estabelecer-se permanentemente ou por um longo período no lugar para onde ele viajou e esse lugar seja adequado para se instalar. A terceira categoria é a gravidez e a lactação, né? Dentro da condição de existirem riscos para a mãe e para o bebê. A evidência disso é o hadith narrado por Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que disse que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: Allah aliviou o viajante do jejum da metade da oração, e ele aliviou a mulher grávida e lactante do jejum. Há um alívio, ou seja, se a mulher percebe que ela consegue jejuar, é melhor para ela que ela jejue, se isso não prejudicar nem a ela, nem a lactação, nem ao bebê. O quarto item é a senilidade e a velhice, que se referem àquele idoso que perdeu a sua força, ou que se aproxima da morte, ou que tem uma doença terminal, incurável, sem esperança de recuperação. E a evidência para isso também está na Sura Al-Baqarah, que a gente já mencionou aqui, o versículo 184, e impede aos que podem fazê-lo, mas com muita dificuldade, um resgate, alimentar um necessitado. Ou seja, esse idoso que não consegue mais jejuar, ele precisa pagar a fidya. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, disse que essa aia não foi revogada e que isso se aplica aos idosos que não podem jejuar. Eles devem, então, compensar esse jejum alimentando um necessitado por cada dia perdido. A quinta categoria é a intensa fome e sede. Se uma pessoa é assaltada por uma sede ou uma fome muito, muito grande, insuportável, ela deve comer ou beber o tanto que precisa. Os sábios adicionaram a essa condição, né, a fome e sede intensas, o medo da fraqueza ao encontrar o inimigo. Ou seja, eles se referiam aos combatentes em combate. Então, o temor ou a espera de um ataque, né, quando se está cercado, é aliado a essa condição de fome ou sede intensas. Então, temos que atentar para esse detalhe. E o sexto e último item é a compulsão, ou seja, a obrigatoriedade, né? Se alguém é forçado a fazer algo contra sua vontade, ele também, então, está isento. Isso também é um caso que dificilmente se aplica nos dias atuais. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenha sido útil. Um bom Ramadã para todos, que seja benéfico e muito proveitoso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.